A gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários baratinhos, com bons dividendos que a gente está comprando nesse início do mês de dezembro. Se você é clubista, já deixa o teu like. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e gostar da estratégia que a gente explica, que vale muito mais do que o que pode ser interpretado como diquinhas, te inscreve aqui no canal, clica no sininho e bora lá, mas... Antes disso, deixe teu comentário aqui dizendo quais fundos imobiliários você está comprando nesse início de mês. Tamo junto? Foi mal, Gleison. O Gleison tava saindo, né? Gleison, sabe o que foi o último mês? O último mês? O terror do caçador de diquinha. O cara vai caçar uma diquinha e pega, porra, o que eu faço nesse mês? E alguém falou, compra fundos imobiliários. Ele se ferrou. Por quê? Porque o IFIX, o índice de fundos imobiliários, deu uma caída bem relevante, né? O IFIX não é tão volátil assim, não costuma ter movimentos muito fortes para cima ou para baixo, e caiu lá mais do que 4%. E nesse tipo de momento, em períodos assim, a maioria dos investidores que se baseiam em especial em diquinhas de redes sociais quer entender o que está acontecendo, né? Quer entender o que motivou essas quedas. Eu trouxe aqui o Filipão, do Clube do Valor, especialista em dividendos, para explicar, né? O que está rolando aí, o que tu pode dar de luz para os investidores que estão nervosos com o mercado de fundos imobiliários. Não, importante de tudo é a gente lembrar que, assim, qualquer investidor que estiver assistindo esse vídeo, colocar no Google o que houve com fundos imobiliários nesse último mês de novembro, ele vai encontrar um monte de justificativa. O cara falando que a deflação dos fundos de papel atrapalhou os dividendos e por isso as cotas caíram. Vai falar lá de eleições, porque a Selic do futuro pretende subir de novo, talvez com risco político. Isso faz com que os fundos imobiliários caiam. Mas nesse vídeo de hoje, esse não é o ponto mais importante, a gente não quer explicar porque que o fundo está caindo. O que eu vejo, na verdade, é que esses momentos de queda servem muito para testar você, investidor, e você olhar para a sua carteira de ativos e dizer, tô seguro mesmo com isso aqui? Porque na hora que está tudo subindo é uma maravilha, né? Quando está tudo subindo, tudo sobe e todo mundo ganha dinheiro. Mas quando está caindo, o cara se pergunta, será que eu escolhi as coisas certas mesmo? E aí ele testa a sua estratégia. E aí o cara vê que investir é muito mais sobre estômago do que sobre mente, né? É muito mais sobre comportamento do que sobre QI, por exemplo. O que a gente vai falar aqui é sobre fundos que a gente está comprando, mas principalmente mostrando a estratégia por trás, porque a estratégia, pelo menos as estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor, para selecionar fundos imobiliários, ações, etc., elas são criadas de forma a minimizar erros comportamentais, minimizar erros de estômago, né? Usando o termo aí que eu trouxe mais cedo, que é aquele erro de você querer comprar o que está na modinha e vender quando as coisas estão impopulares, quando os meses são ruins. O primeiro fundo imobiliário que a gente quer citar aqui é o fundo de código RECR11, também chamado de REC Recebíveis Imobiliários. Mas vou passar a bola aqui para o Felipe para ele mostrar o que está por trás da carteira desse fundo imobiliário. Boa, uma coisa que eu faço questão de repetir, todas as vezes o pessoal tem que se acostumar a quando for investir em alguma coisa, entender o que está por trás do código, né, principalmente. Então por isso que a gente sempre mostra isso aqui para vocês. Então o RECR11 hoje está com a distribuição de ativos praticamente toda a carteira dele em CRIs, 95% do recurso, e sendo que dentro desses CRIs tem vários indexadores diferentes. Boa parte disso está em IPCA, né, na principal medida de inflação que o Brasil usa, sendo que 47% desse IPCA não tem proteção contra a deflação e 29% tem proteção contra a deflação. Outros 19% do fundo está em CDI e ele tem um restinho ali em IGPM. Falando de taxas, esse fundo está com uma taxa média ali, falando de IPCA mais 7,8%, mais ou menos, e de CDI mais 4,6%. Essas são as principais médias de retorno dentro do fundo. Se a gente fala de segmentação dentro dos CRIs da carteira do fundo, a gente vê que ele é bem diversificado. Ele tem tanto ativos de incorporação quanto de loteamento, de hotel para pessoas físicas, de investimento imobiliário e por aí vai. Além disso, ele tem ativos espalhados por quase o Brasil todo ali, boa parte do Nordeste, Sul, Sudeste e até no Centro-Oeste ali. Falando de performance desse fundo, em 2022, a cota dos fundos chegou a cair mais de 14% de janeiro até aqui, quando a gente não considera o reinvestimento dos dividendos. Porque quem olha pelo Google Finance vê a cota sem o ajuste por proventos, pensa, porra, tá tudo caindo, né? Caiu 14%, que porcaria. Bom, a gente quer te mostrar que não foi uma porcaria tão grande assim, porque afinal de contas, né, coloca aí na tela, com o reinvestimento de dividendos, esse fundo ele cai apenas 1,64%. Sim, não é o melhor resultado do mundo, mas a gente está falando aqui de um fundo imobiliário que, para nossa estratégia, soa como uma barganha. Por quê? Diz aí, Filipão, qual a mediana
do dividend yield mensal desse fundo nos últimos 12 meses. Boa. O fundo está com 1,18% de mediana de dividendos. Além disso, ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,91, mostrando um desconto de uns 9% ali no valor atual da cota e está posicionado na nossa 15ª posição do nosso ranking S-Rank. Agora, você que é o de paraquedas não está entendendo nada, o que é ranking S-Rank, deixa eu explicar que o Clube do Valor, né, gestora que eu sou cofundador, sou sócio, ela tem estratégias muito claras de seleção de ativos. Isso vale para ações, vale para renda fixa, vale também para fundos imobiliários. E em todas as classes de ativos, a gente busca comprar ativos descontados, que em geral são ativos que o mercado não acredita muito, mas que ainda assim tem uma boa margem de segurança e seguem dando bons resultados. Agora, o que isso significa para fundos imobiliários? Em fundos imobiliários, o que a gente faz? A gente pega todos os fundos imobiliários do mercado, roda alguns filtros de liquidez, filtro setorial, filtro de estabilidade de distribuição de dividendos, e depois de passar esses filtros, a gente procura fundos que sejam bons pagadores de dividendos, com alta mediana de dividend yield, e também que tenham uma boa margem de segurança, que sejam bem descontados. E aí, para entender margem de segurança, a gente olha para preço por valor patrimonial. E a gente faz isso nessa estratégia chamada S-Rank, que a gente testou no passado. A gente fez um backtest, o resultado é esse aí que está na tela, se mostrou um resultado melhor do que a média do mercado de fundos imobiliários, e mais do que isso, é uma estratégia que nos dá muita clareza sobre o que fazer, sobre quais fundos comprar, sobre quando comprar um fundo e sobre quando vender um fundo. E é com base na estratégia S-Rank que a gente comprou o segundo fundo imobiliário, que a gente está comprando, na verdade, para os nossos clientes nesse início de mês de dezembro, que é o fundo de código MGFF11, Mogno Fundos de Fundos. O MGFF ele se divide em basicamente duas estratégias de investimento em outros fundos imobiliários. Hoje, 60% do capital do fundo tá para fazer uma compra e venda de outros fundos imobiliários, ganhando também na variação da cota, que é o que eles chamam aqui de ganho de capital. Já 34% do capital do fundo está em estratégias de geração de renda. Aí sim eles estão muito mais focados nos dividendos pagos pelos fundos imobiliários deles. Dentro da segmentação dos fundos imobiliários do MGFF, a gente vê de tudo, né? Ele tem fundo corporativo, fundo de recebíveis, fundos de shopping, logístico, desenvolvimento e por aí vai. Ele tem praticamente todos os tipos de fundo do mercado. E aí, se falando de resultados, mas também para a gente ver um pouco de quais são os fundos que estão compondo a carteira do MGFF, a gente vê ali, ó, BRCR, JSRE e por aí vai algum desses outros fundos que vocês estão vendo na imagem. Interessante notar também essa distribuição histórica de resultado do fundo, comparando o que eles tiveram de fato de resultado mensal de compra e venda de cota e de dividendo e disso o que eles distribuíram para o cotista, que é essa barrinha amarronzada aí do gráfico que vocês estão vendo. Um fundo de fundos, normalmente ele vai compondo reservas para que nos momentos de dificuldade eles consigam manter uma estabilidade de dividendos. E é isso que o fundo vem fazendo em momentos como a gente está passando agora também. O fundo compõe algumas reservas e consegue segurar aquele dividendo pago ali ao longo dos meses para o cotista. Que é um período ruim, né, atualmente, para fundos que buscam ter ganho de capital, porque na média os fundos imobiliários estão caindo esse ano. Mas é interessante ver como um próprio fundo de fundos pensa também em comprar outros fundos descontados, né? Não é só a gente que pensa em margem de segurança, em preço por valor patrimonial baixo. Tem outros gestores aí no mercado que tem fundos imobiliários que pensam igual, como é o caso dos gestores do Mogno Fundo de Fundos. Que, por sinal, nesse ano, se você for olhar aí para a variação da cota sem dividendos, você vê uma queda de quase 13% e com dividendos uma queda de 5,14%. E te liga só como esse fundo está descontado. E aí, Filipão, mediana de dividend yield mensal não tá grande coisa. O que é? Quase 0,9%, né? 0,88%. Porém, em relação de preço por valor patrimonial, a gente está falando em 0,76. O que isso significa? Tá? Isso significa que você está comprando toda a carteira de fundos imobiliários que esse fundo investe com 24% de desconto. E aí, beleza, não é um desconto assim, porra, ninguém tá vendo isso, o mercado é muito emocional. Não, tem um pouco do desconto que pode ser explicado por taxas e também pela má vontade ou pelo pessimismo do mercado em relação às decisões tomadas pelos gestores do Mogno, né? Porém, 0,76 vezes valor patrimonial é algo muito, mas muito descontado. A gente raramente vê isso para um fundo que investe em outros fundos imobiliários. E nisso, você pode pensar, né? Pô, Ramiro, mas e aí, esses fundos eles estão caindo nesse ano, e se eles caírem mais? Se eles caírem mais, a gente tem a solução para esse problema. Na verdade, não é bem solução,
mas faz parte das nossas estratégias saber exatamente quantos ativos ter. E eu te pergunto, Filipão, quantos fundos imobiliários cada cliente nosso tem em carteira? Dentro da estratégia S-Rank, a gente vai buscar sempre comprar os 15 primeiros que estão ranqueados ali pagando dividendos altos, mas ao mesmo tempo com uma desvalorização da cota para a gente ganhar nas duas pontas. E uma mensagem para você que tem poucos fundos imobiliários, tá? Entenda que ter poucos fundos imobiliários é uma prática que até pode aumentar teu retorno no curto prazo, porém que aumenta muito teu risco, em especial teu risco de ter perdas relevantes. E aqui no clube a gente tem um negócio chamado de regra do 3%, que é uma regra que diz que nenhum ativo de renda variável deve ter um peso maior do que 3% na carteira de cada cliente nosso, né? Se você não sabe, a gente presta serviços de Wealth Management e de Advisory, que são serviços de aconselhamento financeiro para quem tem mais de 300 mil reais para investir. E não tem nenhum cliente nosso que investe só em fundos imobiliários. Tem ações norte-americanas, renda fixa. Então, se um fundo desses despenca, tá tudo bem, porque o cara tá muito bem protegido com outros ativos e com outras classes de ativos. E antes de te citar aqui o terceiro fundo imobiliário barato que a gente está comprando nesse mês, tem uma pergunta honesta para ti. Você gostaria de conhecer 7 diferentes fundos imobiliários baratos e bons pagadores de dividendos? E mais, entender melhor a estratégia S-Rank, que aqui a gente explicou meio por cima, né? Não dá para entrar nos detalhes num vídeo de 10, 15 minutos. Se você pensou sim e mais, tá? E você quer tudo isso de forma gratuita, nesse mês, e especificamente no mês de dezembro, tipo um presente de fim de ano, a gente criou um e-book explicando a estratégia S-Rank e mais, revelando 7 fundos imobiliários baratos, quase de graça, nesse mês de dezembro. Cara, você não pode perder isso, a gente só vai citar esse e-book nesse vídeo aqui. E a gente vai deixar um link ali em cima da cabeça do Felipe, no card, vai aparecer ali também na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Se você leva a sério investir em fundos imobiliários, você tem que baixar, até porque por enquanto tá de graça. Depois a gente vai colocar um precinho aí, camarada. Mas no futuro, para quem tá assistindo esse vídeo, é de graça. Tamo junto? Fundo imobiliário número 3 que a gente tá comprando. Vamos ver se a galera conhece qual é. Um fundo bem polêmico, né? Mas tenta adivinhar aqui nos comentários enquanto a gente vai falando. No final do vídeo a gente vai revelar qual é esse fundo. Mas dentro desse fundo ele é um de tipo papel, mais um fundo do tipo papel, e que investe majoritariamente em CRI, Certificado de Recebíveis de Imobiliários. Hoje, a carteira do fundo, ela está com basicamente 75% alocados em CRIs e outros 22% em fundos imobiliários ali, tornando ele majoritariamente CRI. Dentro da subordinação que a gente chama de CRI, os tipos de cota que eles têm de CRIs, ele tem basicamente 56% de cotas seniors e tem uma parte ali de mais ou menos 30% de cotas subordinadas. Sem entrar em muitos detalhes, isso aumenta um pouco o risco do fundo. Quanto mais cotas subordinadas um fundo tem na carteira, mais ele tem o risco de que, se o devedor ficar inadimplente, ele não vai receber esse dinheiro de volta e ele pode ter default ali dentro dos CRIs dele. Basicamente, isso aumenta um pouco o risco do fundo. Nessa carteira toda de CRIs, a gente tem o indexador majoritário ali, sendo o IPCA, mais uma vez, o índice de inflação, com a taxa de IPCA mais 10,3% ao ano de média desses CRIs. Aqui na tela você vê também alguns dos principais fundos imobiliários que esse fundo também tem participação dentro da carteira. Além disso, ele tem diversificação geográfica muito ampla pelo Brasil inteiro, ao longo dos seus CRIs, né? Então ele empresta dinheiro ali para empreendimentos imobiliários ao longo do Brasil inteiro. Em se falando de performance, esse fundo em 2022 está amargando uma queda de mais de 22%, sem contar o reinvestimento de dividendos. Mas se a gente contar o reinvestimento de todos os dividendos pagos, essa queda reduz para 10% ao ano, desde o começo de janeiro de 2022. É um fundo que se envolveu em um monte de polêmica, né? E talvez por conta das polêmicas que ele está envolvido, ele está aí com uma mediana de dividend yield mensal dos últimos 12 meses bem alta, 1,27%, uma relação de preço por valor patrimonial bem baixa, de 0,9%, e na estratégia S-Rank é o primeiro colocado. Primeiro lugar. Estamos falando aqui do fundo Hectare, de código HCTR11. E se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal. Aqui vai estar o e-book com 7 fundos imobiliários baratos, bons pagadores da estratégia S-Rank. E aqui vai estar o vídeo de ações baratas que a gente está comprando nesse início de mês. Clica aqui para seguir no seu aprendizado. Um grande abraço e até mais.